Olá! O Cabeceira de hoje recebe o cordelista cearense Rouxinol do Rinaré. Ele tem mais de 80 folhetos de cordel e 15 livros publicados e faz parte da Academia Brasileira de Cordel. Tudo bem, Rouxinol? Tudo bom, bom dia, Rosane. Primeiro de tudo, de onde veio esse apelido de Rouxinol? Interessante, todo mundo pergunta isso, né? Rouxinol do Rinaré. O Rinaré é uma localidade de Quixadá, onde eu nasci. Hoje pertence a Banabuiú por conta da emancipação daquele município. E o rouxinol é o pássaro, né, que lembra a minha infância. Meu pai vivia migrando como árvore migratória, né, daqui do Ceará para outros estados por conta das secas. E eu lembro quando nós estávamos no Maranhão, na década de 70, que eu via um rouxinol cantar, eu lembrava muito da minha infância e do meu sertão. E um certo tempo, na minha adolescência, nós começamos um movimento literário e nesse movimento cada um tinha um pseudônimo. A exemplo do pessoal da padaria espiritual, né, que foi um movimento do século XIX aqui no Ceará. E eu adotei Rouxinol do Rinaré para lembrar o pássaro da minha infância e o lugar que eu nasci. Você escreveu mais de 80 folhetos de cordel, já tem 15 livros publicados. Quando surgiu esse teu interesse pela literatura de cordel? O interesse, Rosane, na verdade é desde criança, por conta da forma como eu vivi, porque no meu período, eu sou de 66, nós não tínhamos a televisão nos lares do interior nordestino, quem tinha um rádio era quem tinha condições financeiras muito boas, eu venho de família humilde, e o entretenimento era a leitura dos folhetos, dos romances, né, como chamava antigamente o cordel, e foi assim que eu fui tendo gosto, criando gosto pela leitura. E a minha vida como leitor e como autor foi formada pela leitura desses folhetos que meu irmão mais velho lia para os meus pais. E mais tarde eu passei a fazer esse papel de leitor para os meus pais, para os vizinhos. E daí vem a história, né, da minha paixão pelo cordel. E depois eu descobri que realmente a minha praia para escrever, escrevi alguns sonetos, alguns outros gêneros, mas a minha praia mesmo é essa literatura. Você tem 15 livros publicados, os teus livros já fazem parte de projetos inclusive fora do estado do Ceará, aqui no estado e fora. Mostra um pouquinho para a gente desse trabalho, fala um pouco. Ok. Nós temos aqui o Susto do Ratinho Inocente, que é um trabalho que foi selecionado pelo governo do estado, aqui do Ceará, pela SEDUC, especialmente pelo PAIC, que está nos 184 municípios. Esse livro ele foi selecionado através do prêmio PAIC Prosa e Poesia, né? Ele é para criança de 9 a 10 anos. E assim, além do prêmio, o autor tem o texto, volta o texto para o autor e o autor pode publicar em outras editoras, né? Então é um trabalho bacana que a gente está contribuindo com a educação do Estado nesse processo da alfabetização das crianças. Esse é bem infantilzinho mesmo, né? Nós temos um outro trabalho, nosso trabalho, quase todos eles estão dentro da sala de aula, na verdade. Eles estão sendo adotados por programas de governo aqui no Ceará ou fora do Estado. Esse, por exemplo, Cordel Criar, Rimar e Letrar, é um trabalho direcionado aos professores, meu em parceria com a escritora Arlene Holanda, uma escritora daqui do Ceará muito premiada. E nós tivemos a publicação dele pela editora IMEP, que é uma das editoras aqui do Ceará que publicam os meus trabalhos. Mas tivemos a felicidade, no ano passado, dele ser adotado no projeto Livros na Sala de Aula. E ele vai para todas as escolas de São Paulo a partir desse ano. Que bom. E você sempre se concentrou aí na literatura infantil, infanto-juvenil, é isso? Pelo que a gente pode perceber? Na verdade, eu comecei escrevendo mesmo o folheto tradicional, no formatinho tradicional, que é o 11x16, né, que a gente chamava antigamente de romances. E meus primeiros trabalhos foram publicados aqui no Ceará pelo Clevison Viana, que tem a editora Tupinanquim. A partir de 2002, quando nós ganhamos um prêmio nacional em São Paulo, foi um divisor de águas, começou a se abrir muitas portas para a gente, até a gente chegar na educação foi um salto, né? Na verdade aconteceu em 2005, quando do projeto Baião de Letras, da Secult em parceria com a SEDUC, antes do PAIC existir, o governo já preocupado com essa questão da alfabetização na idade certa, e selecionaram 24 autores cearenses e eu estava entre os 24 autores com o livro Um Curumim, um Pajé e a Lenda do Ceará, que é um reconto de Iracema de José de Alencar. Esse trabalho mais tarde foi selecionado pela editora IMEP para os projetos dela, que trabalha com um projeto chamado Ondas da Leitura, e aí foram as primeiras portas que se abriram nesse campo da educação. Daí nós temos hoje 5 editoras no Ceará, 5 em São Paulo, publicando textos vários de nossa autoria, e esses textos todos estão em sala de aula. Maravilha.
É o Esse caso aí, aqui o do Alienista. Alienista, né, em cordel, uma releitura do Alienista para uma coleção de São Paulo, da Nova Alexandria. A coleção chama-se Clássicos em Cordel. Eles já vão publicando mais de 20 textos e me encomendaram esse texto do Machado, que foi publicado pela editora, lançado lá em São Paulo, foi para o projeto Mini Biblioteca, que existe lá da Prefeitura, depois foi para a Biblioteca Nacional e adotado também em projeto de educação em Minas Gerais, Belo Horizonte. Linda. Muito bonito mesmo. Por fim, Esse aí? quase no final, né, nós temos aqui uma obra luxuosa que a editora IMEP apostou e publicou, mesmo sem ainda ter assim, um projeto de vendas, e foi lançado na Bienal do Livro o ano passado. Né? Esse livro ele traz um pouquinho da história de mais de 60 cearenses que eu considero ilustres, de todas as áreas, né, da música, a turma do humor, no caso aí o Chico Anísio, Renato Aragão. Na música nós temos Fagner, procurei também colocar pessoas vivas, porque às vezes as pessoas só querem homenagear quem já faleceu. E aqui a gente tem Geraldo Amâncio, do Repente, né? E outras figuras ilustres como Rodolfo Teófilo, que nasceu na Bahia, mas veio descobrir isso depois de adulto e se considerava cearense de coração. Aí temos Bárbara de Alencar, Alberto Nepomuceno e por aí vai. Em todas as áreas de atuação que você imaginar, eu retrato algum cearense aqui. Um livro que traz também alguns lugares do Ceará, alguns pontos turísticos que eu achei interessante citar. Uma obra de 124 páginas com uma encadernação luxuosa. E agora sim, ele já está em sala de aula, já em mais de 5 municípios aqui do Ceará. Que coisa, que bom mesmo, hein? E aí, 7 fábulas? 7 fábulas em cordel, na verdade, a minha participação aqui é como autor e como organizador da obra. Aqui nós temos 7 autores recontando as fábulas de Esopo para a linguagem do cordel, para o público juvenil. O Evaristo Geraldo, Serra Azul, Godofredo, Estélio, Paiva Neves, deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. Creio que eu não esqueci ninguém. Pode E dar o uma Roxinol, olhadinha aí. o Roxinol do Rinaré. Né? São 7 autores recontando aí fábulas em cordel. Esse livro também já está na escola, né? Já está sendo vendido pela editora IMEP para várias escolas aqui do Ceará. E por último, eu trouxe aqui um pouco, né, da obra, são você falou, mais de 15 livros. Esse da Raquel de Queiroz, ele tem uma história interessante. Nós tivemos ele primeiro como um folheto de cordel, que foi para um concurso literário aqui do estado. Depois, eu fui convidado pela Arlene Holanda para uma coleção que ela estava organizando para um edital do estado, da Secult, edital de autores cearenses. E esse edital, nós participamos com esse texto e fomos selecionados no selo editorial, que era uma das características do edital, né? E é interessante assim, porque na primeira versão do livro, quando era cordel, a gente procurou tratar da morte da Raquel, né? Era mais voltado para a morte. É tanto que eu começo dizendo: chega a morte sorrateira, deixa um silêncio entre nós. No mundo dos romancistas calou-se mais uma voz, quando, dormindo em seu leito, morreu Raquel de Queiroz. Como nessa versão a gente estava tratando de uma coleção que ia para os jovens, né? Eu procurei começar diferente. O trabalho é o mesmo trabalho, só que com começo diferente. A gente procura também modificar um pouco, frisando mais na Raquel como escritora de livros infantis, da infância da própria Raquel, né? na Fazenda Não Me Deixes em Quixadá e tal. E o texto já começa diferente, né? A introdução já é diferente. Aí, o primeiro eu começo falando da morte, e esse aqui eu começo falando do nascimento dela, da infância dela. Quando eu digo: quando Deus quer neste mundo renovar a esperança, faz brotar a flor no campo, símbolo de vida e bonança, e entre os seres humanos nascer mais uma criança. Então a gente já começa diferente, porque o foco é outro, né? O público é outro. Como é que foi essa experiência de escrever sobre Raquel de Queiroz, esse grande nome da nossa literatura? Eu tenho sorte de escrever o que eu gosto, porque é muito bom quando muitas vezes a gente faz trabalhos por encomenda para as editoras e tudo. Mas é muito interessante quando você escreve o que você gosta. Faz o que gosta, sempre sai bem feito, né? Quando a gente faz o que gosta. Modéstia à parte, eu procuro ser criterioso naquilo que faço. E a história da Raquel, primeiro é minha conterrânea, né? Eu sou de Quixadá, ela também é de lá. Só fez nascer aqui em Fortaleza por conta das questões realmente de hospitais naquele período, né? E outra coisa é a paixão que eu tenho também por ela como escritora, né? Não só o fato dela ser minha conterrânea. Eu já li vários livros da Raquel, como Memorial de Maria Moura, João Miguel e vários outros livros, e tenho uma admiração por ela como escritora, como mulher também, que foi a primeira mulher a participar da Academia Brasileira de Letras, né? Uma mulher de garra já naquele período que a mulher era discriminada, né? E por essa paixão, quando a Raquel faleceu, eu pensei: vou fazer um trabalho sobre a Raquel. Fiz um trabalho de pesquisa, escrevi esse cordel que depois teve
essa faceta do livro, né? Que hoje também já está em várias escolas. Esse livro ele teve uma primeira edição pelo governo do estado, como eu já citei, mas essa edição que você tem em mãos, ela é na verdade da editora Conhecimento, que é uma outra editora aqui do Ceará, parceira nossa também. Muito bom, parabéns, Rochinol, aí pelo seu trabalho. Lê mais um cordel aqui pra gente. Da Raquel, né? Recita mais aí. Um pouco sobre Então, Raquel de Queiroz. prosseguindo aqui, eu digo, no século XX desponta, a vida se descortina, se escuta um som esperado, o choro de uma menina, nasce Raquel de Queiroz nessa terra lencarina. Veio ao mundo em Fortaleza, com a ajuda de Miliquinha, a bisavó e parteira trouxe ao mundo a bisnetinha, na antiga Rua da Amélia, ali nasceu Raquelzinha. Com 45 dias de nascida, Raquel sai da casa da bisavó e para Queixada vai, nos braços de sua mãe, sob os cuidados do pai. Bela, saudável e esperta, da maneira que nasceu, a menina Raquelzinha também se desenvolveu, brincando com seus irmãos naquele mundinho seu. E assim eu vou citando, por exemplo, as brincadeiras dela no açude. Lá na fazenda Nome Deles tinha um açude que ela brincava e disse que ela brincava com um tronco. Isso ela conta numa entrevista que ela deu para uma escritora aqui do Ceará que fez um livro sobre ela, né? A Socorro Racioli. E aí ela disse que brincando com um tronco de madeira naquele açude, ela lembrava, na imaginação dela, o tronco de madeira era o Nautilus, né, do Júlio Verne, porque desde criança ela já lia Júlio Verne, né? Então ela foi uma menina que precoce mesmo, se alfabetizou cedo, foi para a escola já alfabetizada pela mãe, que a mãe gostava de ler. Então tem toda essa história que a gente se identifica muito, a gente que também teve uma infância entre os livros, né, e com a família que gosta de leitura, que no caso era o meu irmão mais velho. Eu me identifico muito com esses autores, como a Raquel, como por exemplo Machado de Assis, que eu mostrei aqui o livro. O Machado foi uma pessoa que não teve formação acadêmica, mas é considerado hoje um dos maiores, quiçá o maior escritor brasileiro, né? Foi o primeiro presidente, fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, e por aí. São paixões, né, escritores que nos influenciaram e que são espelhos para nós. Obrigada, Rochinol. Parabéns aí pelo seu trabalho, pelo seu talento. Aí que você continue produzindo muito para a nossa literatura de cordel, para a literatura infantil, para a nossa poesia cearense. Obrigado a você, obrigado pelo espaço. Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima. TV Assembleia, a TV do nosso povo.